Em 2012, falecia o herdeiro da indústria alimentícia Yoki, Marcos Matsunaga, que foi morto pela sua esposa Elise Matsunaga. Recentemente, Elise foi liberada condicionalmente. Nessa aula de hoje, a aula de número 7 deste curso de extensão, nós vamos ver um pouquinho mais acerca das penas privativas de liberdade e também acerca do livramento condicional. Eu havia dito para vocês que tem muita coisa para ser dita acerca da pena privativa de liberdade, por isso a gente vai continuar os nossos estudos falando hoje de remissão, detração, unificação e livramento condicional. Vamos começar então pela remissão. Gente, o que é remir? Vocês sabem o significado de remir? Remir é perdoar, é você quitar alguma dívida. A remissão aqui, dentro do contexto da execução penal, ela pode ser dada tanto em razão do estudo quanto em razão do trabalho. Ou seja, se o condenado ele praticar o trabalho, se o condenado estudar, ele vai ter subtraído um pouquinho da pena que foi aplicada a ele, justamente em razão deste instituto da remissão. Perdoa-se parte da pena do condenado se ele, primeiro, estudar. Como que funciona esse estudo aqui? O estudo, gente, ele se dá da seguinte razão. 1 dia de pena a cada 12 horas estudadas. Mas prestem atenção, essas 12 horas estudadas, elas têm que ser diluídas em 3 dias. Não pode estudar um dia todo 12 horas. Não é viável. Seguindo, o que mais que vai remir a pena do condenado? O trabalho. E qual que é a relação do trabalho? A razão de que a gente fala aqui, para cada 3 dias de trabalho, a gente consegue remir 1 dia de pena. Uma questão muito importante aqui, gente. Tanto estudo quanto trabalho, eles podem ser cumulados, ou seja, pode unir ali as 12 horas que você faz do estudo com os 3 dias que você faz de trabalho, com a finalidade de remir mais dias da pena. Seguindo agora com o instituto da detração. O que é a detração? Detração pode ser entendida como o desconto. Lembra que eu falei para vocês que um dos sujeitos da execução penal era o preso provisório? O preso provisório, gente, ele cumpre ali um tempo no estabelecimento penal, ou seja, ele tem a liberdade dele, o direito dele de ir e vir cerceado por um tempo. O preso provisório ele vai ser beneficiado com a detração se porventura futuramente ele vier a ser condenado. Então essa parcela de tempo que ele ficou preso provisoriamente é descontada da pena dele privativa de liberdade que vier a ser estipulada pelo juiz. Você faz esse desconto, o resultado é o restante da pena que resta a cumprir. Vamos supor que ele ficou 2 semanas que sejam preso provisoriamente. Ali na frente, quando for fixada uma pena privativa de liberdade a ele, essas 2 semanas vão ter que ser descontadas. 1 mês, desconta 1 mês. Então, o Instituto da Detração é isso. E o porquê que esse instituto existe? Justamente para evitar o chamado bis in idem, 2 condenações por um mesmo fato. Gente, se ele já cumpriu parcela da pena dele, ainda que em regime provisório, não tem por que ele continuar cumprindo agora definitivamente essa pena. Então, utiliza-se o Instituto da Detração. Vamos falar então agora acerca da unificação da pena. Tem muita coisa para a gente comentar acerca da unificação, por isso que eu deixei o artigo 111 da LEP aqui para a gente. Vamos dar uma olhada então. Quando houver a condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo quê? Pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou a remissão. Gente, concurso de crimes, provavelmente vocês já estudaram, mas eu vou falar um pouquinho aqui em relação a eles, para a gente entender o que esse artigo 111 está querendo explicar para a gente, entender o que é unificação, o que é soma. Eu já havia comentado com vocês que, a depender da pena em concreto,
a pena privativa de liberdade ela vai ser cumprida em um determinado regime. Quais os regimes? Fechado, semiaberto ou aberto. Acontece que pode haver o cometimento de mais de um crime. Quando a gente está diante de mais de um crime, a gente tem que ou somar ou unificar a pena desses crimes para a gente conseguir determinar certinho qual que vai ser o regime de cumprimento. Em relação ao Instituto da Detração e da Remissão, eu já expliquei para vocês. A detração é aquele desconto, se ele cumpriu pena antes, vai descontar da pena privativa de liberdade que eventualmente vai ser imposta a ele. E a remissão é aquela questão de perdoar parte da pena pelo quê? Pelo estudo ou pelo trabalho. Novamente, convido vocês a fazerem as leituras dos artigos que eu estou colocando aí ao final do slide. Vamos entender então o que é soma e unificação. Então, quando a gente está diante de processos distintos e esses processos eles são julgados mediante concurso formal perfeito ou continuado, a gente exaspera a pena, pega mais grave e aumenta. Essa atitude aqui de exasperar a pena, a gente dá o nome de unificação. Ana Cláudia, eu não lembro o que é concurso formal perfeito, imperfeito, o que é crime continuado, de uma forma bem breve aqui, porque não é o nosso escopo, mas o concurso formal perfeito ou o crime continuado são aqueles em que há uma ação ou omissão e 2 ou mais crimes. Cada um tem ali os requisitos próprios do Instituto, cabe a vocês darem uma olhada, mas o que vocês precisam saber é, sendo o caso de concurso formal perfeito ou crime continuado, exaspera-se a pena e demos o nome a isso de unificação. Por outro lado, caso hajam processos distintos, porém esses crimes eles não têm uma conexão entre eles, quando nós falamos, portanto, de um concurso material ou um concurso formal imperfeito, nós estamos diante dos casos de soma. Nós pegamos as duas penas e somamos. Por que a gente precisa saber disso? A gente já viu ali que a pena privativa de liberdade, ela tem que estar clara o cumprimento dela. Então, o juiz tem que determinar, olha, são tantos anos, vai ser cumprido em determinado regime. Outra coisa que é importante falar aqui para vocês, gente, a pena a gente unifica ou a gente soma, mas os benefícios da execução penal a gente vai utilizar a pena total e não aquela que foi exasperada na unificação, por exemplo, mas a pena total. Seguindo, nós vamos começar com o Instituto do Livramento Condicional. Tem muita coisa para a gente falar aqui acerca do livramento condicional. No começo da aula eu falei para vocês sobre o caso do Marcos Matsunaga, da Elise Matsunaga. A Elise, ela foi liberada condicionalmente. Vamos entender aqui como que ela foi liberada, quais são esses requisitos que precisa para liberar condicionalmente. Basicamente, o que vocês precisam entender a princípio é: o livramento condicional é a última etapa da pena privativa de liberdade. Você libera condicionalmente, mas tem que haver a observância de condições. E entende-se esse instituto aqui como uma antecipação da devolução da liberdade daquele condenado. Vamos entender então aqui os requisitos do livramento. Os requisitos estão elencados lá no artigo 83. Primeira coisa, gente, a pena privativa de liberdade ela tem que ser igual ou superior a 2 anos. Para que o condenado seja agraciado com esse benefício aqui do livramento condicional, ele tem que cumprir ainda parcela da pena dele, é um requisito temporal que a gente fala aqui. Deixei aí para vocês os padrões, mais de 1/3, se ele não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, mais da metade em tal caso, mais de 2/3 em outro caso. Deem uma lida acerca desse requisito temporal próprio de cada um desses crimes aqui.
Um outro requisito que tem que estar presente para que o condenado seja agraciado com o livramento. O mérito é um requisito, é um critério de mérito. Qual que é esse mérito? O que entende-se pelo mérito no livramento condicional? É a comprovação de um bom comportamento durante a execução da pena dele. Outra coisa, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Caso contrário, ele não vai poder pleitear o livramento condicional. A gente já estudou acerca das faltas graves. Seguindo, ele vai ter que ter um bom desempenho no trabalho que a ele foi atribuído. A gente também já conversou em relação ao trabalho, que a gente falou que tinha ali um fim educativo, um fim produtivo. Conversamos como que acontece o trabalho, falamos também que pelo trabalho pode remir a pena. O trabalho é um dos requisitos para ele ser liberado condicionalmente, seguindo a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ele tem que demonstrar esse requisito para conseguir o livramento condicional. Além de tudo isso, existem ainda algumas condições pessoais. Por exemplo, se o condenado ele foi condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ele tem que ser subordinado a condições que façam presumir que ele não vai voltar a delinquir. Aqui tem um tratamento diferenciado dada a gravidade da conduta que foi praticada por ele. Ele cumpriu os requisitos. Qual que é o próximo passo? Ouve-se o Ministério Público, ouve-se a administração penitenciária e aplica-se a ele algumas condições desse livramento condicional. Vamos ver acerca do período de prova, então. Gente, período de prova é o tempo que resta a ele a cumprir. Por que período de prova? Porque ele vai justamente estar submetido a condições. Se ele cumpriu essas condições, ele provou que ele está apto a voltar a conviver em liberdade, então ótimo, extinta a pena. Mas se porventura ele não cumpre alguma dessas condições, afinal ele está em período de prova, ele tem que provar algo, se ele não cumpriu, então ele não está apto, revoga-se esse livramento. Acerca da revogação a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Quais são essas condições que podem ser aplicadas ao condenado? As condições, gente, elas estão previstas lá no artigo 132 da LEP. Coloquei aqui no esquema para vocês conseguirem visualizar melhor. Ele tem que ter uma ocupação lícita, ele tem que comunicar o juízo acerca da ocupação dele periodicamente. Outra coisa, ele não pode mudar de território sem prévia autorização do juízo. Ele também não pode mudar de residência sem informar. Ele tem que recolher-se à habitação no período noturno ou na hora fixada. Ele não pode frequentar determinados lugares. Só uma questão aqui, esses dois primeiros aqui, essas duas primeiras condições vão sempre estar presentes naqueles que são agraciados com o livramento condicional. Eu havia falado para vocês que aqui a gente está diante do período de prova. Cabe ao condenado, então, provar que ele está apto a voltar, que ele está ressocializado, que ele pode reintegrar a sociedade. E se ele não provar isso, revoga-se o livramento condicional. Quais são as hipóteses de revogação? Nós temos tanto hipóteses obrigatórias, que são aquelas que estão no artigo 86 do Código Penal, quanto hipóteses facultativas. Gente, obrigatório. Se ele fez o que está escrito aqui, obrigatoriamente vai ser revogado. Facultativo, por outro lado, significa que analisa-se o caso e vê se é necessário ou não revogar este livramento. Dentre as hipóteses de revogação obrigatória, a gente consegue ver aí, se ele foi condenado definitivamente, ou seja, com trânsito em julgado, a uma pena privativa de liberdade ou por algum outro crime durante a vigência do benefício. Gente, se ele foi agraciado com benefício e durante a vigência do benefício, durante o período de prova, que ele tinha que mostrar que ele estava apto a voltar a viver em sociedade, que ele poderia ter a sua liberdade concedida se ele pratica crime,
revoga, volta para o estabelecimento. Outra coisa, a revogação facultativa. Quais são as hipóteses? Se ele descumpre qualquer das condições, dessas condições aqui em cima, que foram a ele impostas, ou ainda se ele é condenado definitivamente, novamente com trânsito em julgado, por alguma contravenção cuja pena não seja pena privativa de liberdade, por crime ou contravenção que não tenha uma pena privativa de liberdade. Seguindo, vamos supor que ele cumpriu tudo direitinho, não revogou o benefício dele, tá tudo certo, o que acontece? Extingue-se a pena. Ele é liberado, então, definitivamente. O que ele havia a cumprir, ele cumpriu. Pronto, resolvido. Ele foi liberado. Novamente, mais uma indicação de leitura aí para vocês. Finalizamos as penas privativas de liberdade. Na próxima aula a gente vai ver acerca das penas restritivas de direito e as penas de multa. Até a próxima aula.